Olá, estou gravando esse vídeo aqui para apresentar o meu software de dimensionamento e detalhamento de blocos de fundação. Essa aqui é a cara dele, tá? A tela de início. Então, o que que ele faz? Dimensiona e detalha, tá? Esse aqui é a cara, eu vou apresentar para vocês o detalhamento. Ó, esse aqui é o detalhamento que ele solta, tá? Calcula, dimensiona e detalha. Calcula e detalha esse detalhamento. Então temos aqui planta, um textinho aqui do carimbo, né, do selo, corte, uma legenda com os níveis, genérico, né, porque, enfim, não tem os níveis do projeto, umas notas, armaduras, essas cores dos layers, espessura de layer, é tudo configurado, tá? Você pode configurar aqui em critérios, configura o nome do layer, a cor e a espessura, certo? Tamanho de texto também, fonte do texto, cotas também, todas as mídias de cotas. Então vamos voltar lá. Esse aqui é bloquinho de uma estaca, ó, com cálice embutido. Ó, bloquinho de duas estacas com cálice embutido, com chave de cisalhamento, detalhe da chave, as armaduras, armadura horizontal, as armaduras principais aqui, né? Armadura vertical do cálice. Esse aqui é só um modelo, tá? Esse aqui você pode alterar. Ó, de duas estacas com cálice externo, né? Semi-embutido. Mesma coisa, os detalhes das armaduras, tabela de aço, quantitativo. Projeto pronto para execução, né? Claro, o engenheiro habilitado tem que gerar esse detalhamento, né? Tem que saber o que está fazendo. Agora, de três estacas, ó. Aqui eu coloquei de propósito, ele gera as armaduras de suspensão, armadura de malha de fundo, malha superior também, ó, armadura com os comprimentos variáveis, variável na tabela, com o comprimento total, estribo lateral de várias formas, ó, esse é outro, com cálice embutido, aquele lá era com cálice externo, né? Esse é com cálice embutido. Só um exemplo, né? Ó, quatro estacas, cálice embutido com, ó, aqui já mudou, cálice rugosidade, rugoso. Interface cálice pilar é rugoso. Ó, armadura na diagonal, certo? Malha de fundo, tudo determinado pelo usuário, tá? Esses valores aqui são representativos. Esses diâmetros e tal, espaçamento. Ó, distribuição das armaduras do cálice, que no caso é um cálice embutido, né? Armaduras horizontais. Bloco de quatro estacas com armaduras ortogonais, ó, passando em cima da cabeça das estacas. Eu particularmente prefiro esse modelo aqui, quando é quatro estacas. Ele é um pouco mais eficiente, né? Tem redução de fissura, enfim. Eu prefiro esse daqui, mas você pode usar os dois, né? Pode usar esse. Enfim, as armaduras, mesma coisa. Cinco estacas também, ó, com estaca central. E seis estacas retangular, né? Nesse caso aqui eu detalhei um com cálice externo, mas pode ser cálice embutido também. Ó, a malha superior, ó, a armadura vertical do cálice, os tirantes, né, ó, em cima das estacas, ó, 4M3, 4, aqui do 6 e 2. Esse aqui está sobreposto porque são duas armaduras aqui, normalmente quando você usa uma, você não usa a outra, então por isso que eu deixei sobreposto, mas enfim. Isso aqui é só ajustar, né, ó, a distribuição da armadura do cálice, ó, bonitinho. E é isso, agora eu vou apresentar como funciona. Então, primeiro, você define a resistência, né, do concreto do material, né, do concreto do aço, classe de agressividade, enfim. Ele já muda aqui. Se você colocar aqui um diâmetro menor, um comprimento menor, ele aceita, mas ele avisa que está abaixo do mínimo, certo? Vou colocar 3 aqui. Ó, define as dimensões do pilar. Excentricidade. Ó, se o pilar está excêntrico, tá vendo? Ó, pilar excêntrico. Ele detalha também. Ó, 5 e 5 para lá. Então, deixar aqui 0 e aqui 0. Pilar centrado. O tipo de interface, se é lisa ou se é rugosa, ou se é rugosa com chave de cisalhamento, que ele diminui o embutimento, você pode diminuir o embutimento. O tipo do cálice será embutido, ó, externo, aí você muda aqui as espessuras das paredes. Olha lá, cálice externo, aí tem que mexer aqui na largura, ó.
Vamos lá, cálice externo. Aí você mexe na altura do bloco. Enfim, 50, olha lá. Cálice externo. Semi-embutido. O semi-embutido você tem que definir aqui o quanto ele embute aqui. Cadê? Na verdade ele é aqui mesmo. Ó, vamos supor 30, lá, ele é 30. Vamos deixar ele embutido aqui. Olha lá. Beleza, tá vendo que ele ultrapassou? Ele mostra o desenhozinho aqui embaixo. Então você tem que aumentar a altura. Aumenta a altura do bloco, aí ele atualizou o desenhozinho. Disposição A ou B, ó. A ou B. Quantas estacas? Ó? Uma estaca, duas, três. Aí o 3 para qualquer lado, ó. Para qualquer lado. Quatro estacas. Quatro estacas. Quatro estacas só tem um jeito, né? 5 estacas. Esse daqui ele não detalha. O único que ele detalha é esse daqui, ó, que é o E. Eu ainda estou em processo de implementação desses outros modelos de detalhamento, que é um pouco confuso, né? Porque barras variáveis, enfim, tem tirante em malha, é um pouco mais, mais complexo de detalhar. Mas o dimensionamento ele faz, tá? Ó, tem todos os modelos aqui de bloco. Ó. 6 estacas. Mesma coisa. A, B, C. 7, 8 estacas. Ó. Então vamos prosseguir aqui. Vou pegar aqui um de 3 estacas. Com cálice embutido. Aqui você arruma o espaçamento, então o espaçamento de estaca você que define, ó, tem um textinho explicando, ó. Você colocar 50 centímetros, ó lá, ele redimensiona e aí você pode mexer aqui, ó, por exemplo, deixar o valor padrão. Aí você quer que que essa estaca, vamos supor que cravou errado na obra, ou você precisa aumentar o braço de alavanca aqui por algum motivo, você pode colocar aqui, ó, 80 centímetros. Então ele alargou, tá vendo? Agora não é mais um equilátero, é um triângulo diferente, certo? E aqui embaixo os casos de carregamento. Né? Não, primeiro você define aqui também o valor de compressão da resistência das estacas, tá? Esse aqui é só para você ver no relatório, tá? Porque ele não dimensiona estaca, então, enfim. Se você definir a sua resistência de estaca, tração e compressão, é, ele vai dar um relatório e vai fazer a verificação. A folga da borda é a folga quanto a estaca fica da borda, então você vai alterando, tá vendo? Eu gosto de usar 15, porque eu acho que é um bom comprimento, eu tenho uma folga aqui, caso a estaca saia um pouquinho, 2, 3 centímetros para cá ou para lá, e eu consigo ainda fazer a ancoragem dos tirantes, né? Eu gosto de deixar 15. A altura útil aqui, ele altera conforme a altura. Se eu colocar um bloco maior, ele vai mudar a altura útil aqui. Ó. E, por fim, os casos de carregamento, os esforços. Ó, ele permite colocar até 50 casos de carregamento, certo? E aí você vai colocando os casos aqui de normal, momento em X, sempre na regra da mão direita, né? Momento em X, momento em Y. Então, vou fazer um teste aqui. 10 e 10. Aqui eu vou pôr 1, 2, só pra... E aí quando eu dimensiono, olha lá, eu dimensiono, ele mostra aqui a corzinha, né? O maior esforço nas estacas, tá? Então, e eu consigo ver aqui no relatório, né? As verificações, ó. Espessura das paredes, ó. O mínimo para esse caso aqui é 10 centímetros. Verificação de punção ao redor das estacas, ó, as bielas de compressão. Então eu consigo ver aqui, ó. A estaca 1 está tracionada, sem biela de compressão. A estaca 2 tem esse esforço, ó, tem um erro que está excedendo no nó superior, né? As tensões de compressão na biela. Então tem alguns avisos aqui, certo? A estaca não tracionada, ele avisa, fala que para colocar malha superior, quer dizer que a armadura da estaca tem que ir até o topo do bloco, né? Não verifica, mas ele avisa. Armadura complementar, armadura de pele, são dois critérios, tá? Você consegue definir aqui, ó. Ó, critério armadura de pele, você consegue usar 1/8 da armadura total de, de tração, ou você consegue usar a formulinha de 0,25 da armadura principal, ou 10% da base por face, enfim. Você consegue usar os dois. Ó. Esse aqui está dando
4, tá dando 2,37, né? Ó, recalculei, vamos ver se ele vai mudar. Ó, 2,37, mas ele adotou 6,33 por conta daquele critério, certo? Ó, fendilhamento, aí as paredes do cálice, nesse caso tá ok, né? Porque é parede grande, né? Enfim, raramente vai dar algum problema. E aqui a legenda com as unidades. E aqui eu tenho um desenhozinho das bielas, ó. Esforço na biela, tensão superior e inferior. Ó, 3 tá ultrapassando, tá vendo? No nosso superior, tá ultrapassando o limite. E o limite você consegue definir também pelos dois métodos, tanto da NBR 6118/2023, né, que considera os dados de Blevaux, mas ele faz a modificação, e também os dados originais, né, os valores originais de Blevaux e Fleming. Olha lá, ele já passou, tá vendo? Pelos critérios originais, você tem um limite muito maior. Então eu vou deixar o padrão, opa, eu vou deixar o padrão aqui NBR, né? Esse aqui eu gosto de deixar esse aqui também que dá um pouco menos. E aí, vamos lá. Vamos continuar explorando aqui. E aí, se eu colocar mais casos, tá? Ó, se eu colocar aqui 40, vamos supor. Ó, e aí eu já tenho diferença, ó. E2 por caso 1, por caso 2, ó. E aí 3 por caso 1, por caso 2, por caso 1, por caso 2, certo? E eu também, e aí ele mostra um resuminho aqui logo no relatório, tá? Um resuminho do que passou, qual que é o caso governante, qual que é o pior caso para o tirante em X, tirante em Y, para biela inferior, para biela superior, tá? Verificação de punção também, o pior caso, pele, cálice, e aqui todo o relatório. Todo o relatório. Ó, estaca tracionada, na verdade ele fala estaca tracionada, vamos ver se está tracionada mesmo. Estaca tracionada é 2,15, então assim, você teria que ter uma armadura aqui. A armadura da estaca tem que ir até o topo, né? Enfim, isso aí é detalhe da armadura, né? Não é do bloco. E consigo gerar um relatório também. Um relatório PDF. Eu vou ver a possibilidade. Apesar que pelo PDF você consegue abrir no Word, né? Para editar. Ó, tem aqui um aviso, né? Opa. Aí tem um desenhozinho e o memorialzinho, certo? Aqui as bielas, ó. Aí não tá passando, né? Obviamente. Tudo que está em laranja é um aviso, não é crítico, né? O que está em vermelho é que não passou. Ó, relatório completo em PDF, exportado em PDF. E aí a gente consegue ainda, vamos mudar aqui, ó, vamos colocar aqui espaçamento 150. Ó, 150, dimensionei, ele ainda está dando, ó, vamos ver se eu consigo editar aqui, quanto que está dando a biela. Ó, 38 graus, ele ainda está dimensionando, certo? Mas ele avisa aqui, ó. Ó, ângulo da biela fora, tá 38, abaixo dos 45 propostos na norma. Então eu consigo forçar o dimensionamento por flexão, mesmo não estando totalmente flexão, né? Porque a flexão tem uma regrinha lá, né? Do espaçamento, altura útil, mas eu consigo forçar quando a biela é menor que 40. Então eu aplico aqui e dimensiono. Olha lá, ele muda até o diagrama, ó. Diagrama na direção X e na direção Y. Duas estacas aqui em linha, né? Ó, se eu editar essa estaca aqui, cadê? Ó, vamos supor que essa daqui tá aqui, ó. Olha lá, duas estacas desalinhadas, cada uma gerou um momento um pouco diferente, né? E se somaram aqui. Então, e eu tenho aqui o dimensionamento completo para flexão também. Olha lá como ficou o croquis, tá vendo? A estaca desalinhada. Só que desse jeito aqui eu não detalho, tá? Ele não detalha. Eu detalho só estacas alinhadas. Vamos trocar aqui. Só para ele resetar. Pronto. Ó, beleza. Aí agora a parte de detalhamento, tá? Aqui eu coloco as informações do carimbo, né? Do selo. Quantidade de peça, o cliente, o título do bloco, o engenheiro responsável, o título da obra. E aqui a gente consegue carregar as armaduras. Então N1, N2, N4, então aqui N3, N4, tem aqui a explicaçãozinha do que é cada armadura dessa, tá?
Aqui eu tenho o modelo e o tipo, o que que isso significa? Como que você quer detalhar? Ó, a barra N1, a barra N1 é a armadura de pele, né? Armadura lateral. Então, você quer ela no modelo de estribo, no modelo de estribo tipo 2 ou tipo 3. Onde que tá? Aqui embaixo, ó. Estribo, ele é fechado. Estribo tipo 2, ela é aberta em uma das laterais. E estribo tipo 3, ela em gancho, assim, dois ganchos. Ainda tem estribo duplo, que não está habilitado para esse caso. Aqui, o tirante principal, você quer a barra dobrada? Barra dobrada é esse daqui, ó, tá vendo? Ele só uma perninha com o gancho aqui, ó, 12 vezes 12 vezes o diâmetro. Se você quiser aumentar isso aqui, você pode aumentar. Então, e o outro seria para gancho. O gancho é esse aqui, ó, que ele vai até o topo do bloco, certo? E o gancho tipo 2 até o topo do bloco com um ganchinho em cima. Esse aqui eu deixei, mas pouco se usa, né? E agora a mesma coisa para as armaduras de malha, a malha superior, a malha inferior, que é essa daqui, armadura distribuída no fundo, né? Que você pode usar como barra dobrada ou como gancho. As armaduras horizontais do cálice você consegue barra dobrada, estribo, estribo tipo 2, estribo tipo 3, você consegue. A armadura do cálice é a externa, que é o estribo que vai por fora, né? Se você tiver estribo aqui, ele está desabilitado, porque você não tem por que você colocar dois estribos, um externo, um interno, enfim, vão se sobrepor, né? Mas se você colocar, por exemplo, barra dobrada, aí você tem que ter um estribo externo abraçando. O que que significa isso? É isso daqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o estribo. Não tem por que eu pôr um estribo aqui externo, um outro estribo, porque eu ia dobrar a quantidade de pernas e, enfim, isso não faz muito sentido. E que mais? A armadura vertical do cálice, você consegue usar ela em grampo L, tá vendo com as perninhas aqui para os lados, e um grampo L com as perninhas para dentro. Eu gosto de usar esse grampo L aqui, ou L tipo 2, enfim, isso aqui meio que tanto faz. Aqui embaixo tem um resuminho das verificações, só para você não prosseguir com alguma coisa que vai dar erro, né? Porque quando eu detalho, deixa eu abrir um outro aqui. Não, vou detalhar isso aqui. Você consegue recalcular aqui deixa eu dispensar essa armadura de suspensão só para testar. E aí, vamos lá. Vou gerar o detalhamento. Tem que fechar aqui, na verdade, senão vai dar 3 estacas. Ele gera o detalhamento. Aí no meu aqui já está aberto, 3 estacas. Olha lá, aí ele gera uma tarja, quer dizer que tem alguma coisa alguma coisa não está passando. Mas, se você quiser simplesmente apagar isso aqui e prosseguir com o detalhamento, para sua conta em risco, né? Você é engenheiro, você sabe o que está fazendo. Então tá vendo aqui, ó, aqui ele gerou, como ele tem um cálice imaginário aqui, né, como é interno, eu pego o cálice aqui nessa projeção. Ó, então meu cálice é aqui, ó. Aqui até aqui assim, mais ou menos. Eu não lembro de cabeça, mas ele define, inclusive está definido aqui, ó. Ó, tá vendo a projeção do cálice? Ó? Essa aqui é a projeção do cálice. Então ele gera esse estribo aqui, ó. Isso aqui não faz sentido, né? Não precisa. Então o que que a gente faz? Você vem aqui, você pode tirar essa barra, dispensar essa barra, e aí ele vai recalcular aqui, ó, as quantidades de armadura, tá vendo? Então, por exemplo, aí você tem que trocar para estribo. Vamos recalcular. Olha lá, e aí aqui eu tenho um espaçamento nominal, você vai acompanhando. Pô, 1,7%, 1,7 centímetros, tá muito pouco espaçado. Vamos diminuir isso aqui para 9. Olha, vai dar insuficiente. Então eu vou ter que aumentar vou colocar 8 aqui. Não, 6, né? 7. 7, 7, 7, 7. Aí vamos gerar de novo? Deixa eu fechar. Tá fechado já. Gerar detalhamento. Vamos lá. Ó, continua dando erro, mas agora ele mudou, tá vendo? Agora os estribos tá melhor, ó. Estribo aqui e o estribo geral. Olha lá. Detalhamento estribo fechado, você pode fazer estribo aberto também. Ó, a quantidade, ó, as barras variáveis, ele tem um variável, ele mostra o total para você comprar o material, né? E é isso. Ó, esse daqui no caso está com 2 unidades, aí ele já calcula o unitário, né? A área unitária, a área total, volume unitário, volume total do bloco, do nicho. Quando tem cálice externo, ele calcula também. Vamos pegar um com cálice externo aqui. Ó, cálice externo.
Aí, ó, o cálice, o volume do cálice. Ele calcula também. E é isso. Eu acho que isso daqui vai facilitar muito, tá? O meu foco, né, meu público-alvo, que foi pensado para atender as empresas em pequeno, médio porte, ou os escritórios que fazem detalhamento de pré-moldado. Eu sei que o pré-moldado com cálice, principalmente o com cálice embutido, é meio complexo, né? Os softwares não atendem. Enfim, aqui eu estou apresentando uma ferramenta, uma possível solução. Lembrando que você pode. Ele não impede o detalhamento, então, mesmo que esteja errado, vocês viram, né? Eu só coloquei uma tarja de aviso. Então, mesmo que esteja errado, ele vai gerar o detalhamento com aviso e o engenheiro responsável que vai escolher se quer detalhar, se quer mandar para a obra ou não, né? É, então, eu estou dando entrada no processo de homologação lá na loja TQS e logo menos vai estar disponível para utilização, para ajudar aí os escritórios no detalhamento de bloco para pilares pré-moldados. E é isso.